Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar da Baía de Todos os Santos. E como excelente ponto de partida, temos o livro Capitães de Areia de Jorge Amado. Não podia ser melhor. Vamos lá? Capitães de Areia é um livro que eu reli agora há pouco tempo para estudar com um aluno meu e me comoveu muito. Me comoveu porque, apesar de ter sido escrito nos anos 30, ele ainda é muito atual. A crítica social ainda choca a gente, porque é o que a gente vê da exclusão dessas crianças, esses meninos de rua, claro, com problemáticas diferentes, a violência urbana, a organização urbana se modificou, mas a falta de oportunidade, aquele meio que vai produzir pessoas revoltadas, pessoas machucadas, pessoas que se sentem completamente marginalizadas, excluídas, isso ainda existe. E a gente vendo o drama daqueles meninos através da história, a gente vê que, puxa, é muito triste você ver que essa realidade ainda se perpetua. E tudo isso, né, essa história desses meninos que Jorge Amado vai contando, aquele grupo de meninos que cometem delitos, que tem, por um lado, que perder muito da infância, porque eles não têm ninguém por eles, mas que criam uma solidariedade entre eles, e eles vivem naquele ambiente de Salvador, e a cidade, eles perambulam por ali, eles são os donos da cidade. Então a única coisa que eles têm, não tem pai, não tem mãe, não tem casa, mas eles têm a cidade para eles. E a cidade de Salvador pulsa em cada parágrafo, em cada linha da história. E ele nem chama de Salvador, né? É a cidade da Bahia. Que Bahia é essa? É a Bahia de Todos os Santos. Inclusive a região, o estado da Bahia, se chama Bahia por causa da Bahia de Todos os Santos. A Bahia de Todos os Santos é a alma realmente daquela região, né? Então, você conhecer a história da Bahia, a cultura, as festividades, você tem que passar necessariamente pela Bahia de Todos os Santos. Bom, ali essa região, que é também conhecida como Recôncavo Baiano, você tem ali uma grande identificação entre todas essas comunidades, esses municípios que cercam ali essa região da Baía de Todos os Santos, com Salvador, evidentemente, como um catalisador que é a capital. É uma terra linda, é uma terra rica, é uma terra fértil e que tem muito da história do Brasil. E que, ao ler Capitães de Areia, a gente vê que a vida das pessoas está ligada intimamente com a Baía de Todos os Santos. Você tem ali passar pelas praias, pela areia, o vai e vem dos barcos, o comércio, as pessoas que trabalham ali no transporte das mercadorias que chegam e que vão, é toda essa zona portuária, toda essa zona de navegação, a comida que vem dali, os produtos, tudo isso marca e mostra muito através da literatura, muito dessa cultura. Por isso que ler Jorge Amado é realmente uma viagem. Bom, essa região aí, até a chegada dos portugueses, ela estava sendo ocupada pelos tupinambás, que viviam por ali quando os portugueses chegaram, e depois, com a colonização, a gente foi tendo ali uma convivência nem sempre muito pacífica, para dizer a verdade, quase nunca pacífica, entre os portugueses e os indígenas, e a gente tem aquela figura emblemática, né, que era o Caramuru, que foi um náufrago português que era o mais tupinambá dos portugueses e que ele em alguns momentos facilitou, ele era um náufrago, então ele se integrou, ele teve uma participação muito grande ali com os índios tupinambás e ele facilitou ali na região da Baía de Todos os Santos essa
essa comunicação entre portugueses e indígenas, e houve várias fases, né? Primeiro ali você tem uma tentativa de conversar, depois você teve ali, principalmente com Mendes Sá, depois da instalação mesmo dos colonos portugueses ali, muita guerra, foram índios que foram realmente indígenas que foram dizimados, então você teve guerras, você teve ali uma luta pelo poder. Então a construção ali, a escolha desse local para o estabelecimento do Império Português não foi à toa, porque a Baía de Todos os Santos, ela é privilegiada para você se estabelecer, porque você pode entrar com os navios, você tem ali redes fluviais que trazem água para o reabastecimento dos navios, então era realmente um ponto estratégico. E Salvador, como era a prática dos portugueses, como nós já vimos ali na história do Rio de Janeiro, ela foi construída num local para ser uma fortificação, era um hábito dos portugueses fazer isso. Então você estava ali na altura, na parte alta, justamente para você ter uma questão de proteção contra invasão de piratas, e ao mesmo tempo ali também você tinha que estar cercado de todos os lados, porque tinham os indígenas que também faziam guerras, você tinha eventuais piratas que poderiam chegar para tomar o território, então você tinha que ter uma espécie de fortaleza. E a cidade de Salvador foi planejada, foi uma das primeiras cidades realmente planejadas, e com certeza foi um dos maiores polos ali da América do Sul nesse momento de colonização. E claro que tudo ficou muito concentrado em Salvador. Com o tempo, conforme foi passando ali a questão da colonização, a gente foi tendo ali a instalação dos engenhos de açúcar que marcaram a Bahia, marcaram aquela região. Então você tinha ali a Baía de Todos os Santos como o local que conectava esses lugares. Você sempre passava pelo mar. Então eram terras muito férteis, eram terras que produziam muito para o Brasil, e a Baía de Todos os Santos era o centro do Brasil colonial até a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Depois, com o passar do tempo, realmente você foi tendo uma decadência que a gente vê muito na literatura, mas essa decadência ficou muito estampada na degradação de todo aquele patrimônio arquitetônico que foi construído naquele momento áureo da Baía de Todos os Santos. E aí, o tempo foi passando, posteriormente a gente teve ali a descoberta do petróleo ali naquela região, que trouxe mais investimentos, só que era um investimento muito concentrado e que não permitiu realmente o desenvolvimento regional. Então você teve ali uma substituição dos meios fluviais, que era o meio de vida dessa população, por meios rodoviários, um investimento muito concentrado. Então a gente teve muita degradação do meio ambiente, que depois, posteriormente, houve aí uma preocupação, uma tentativa de recuperar, mas as pessoas que moravam ali, as pessoas que realmente continuavam ali, que eram independentes do petróleo, ainda tinham no mar essa conexão. A Baía de Todos os Santos liga aquelas pessoas. Basta você perceber o calendário das festas hoje em dia na Bahia para a gente ver que você tem uma forte identificação da população, onde você tem ali procissões marítimas, onde você tem oferendas a Iemanjá, festa a Iemanjá, corridas de canoa, você tem ali a comida, a culinária permeada, você tem a muqueca, você tem os peixes, você tem os temperos, tudo isso muito conectado. E pelo mar é que passava tudo isso. E até hoje ali você ainda tem uma certa resistência. É claro que o comércio evoluiu, é claro que muita coisa que está ali na região da Baía de Todos os Santos vem de fora, mas você ainda tem um comércio, você ainda tem um transporte marítimo importante, mesmo se aquela grande época dos saveiros, aquela importância não exista mais como era
há muito tempo, mas você ainda tem essa cultura que une essa população. E quando a gente lê Jorge Amado, quando a gente vê como se transportavam, como comiam e como se identificavam essas pessoas com o mar, com a Baía de Todos os Santos, a gente consegue entrar nessa realidade e viajar na Bahia. E hoje em dia, claro que existe também uma preocupação com a preservação, até porque o turismo traz muito dinheiro para aquela região. Então você ir lá, você passear, você conhecer Salvador, você pegar ali o ferry boat, você visitar a Ilha dos Frades, Itaparica, toda aquela região, é claro que você vai ver muito dessa cultura que resistiu. Resistiu apesar das mudanças, resistiu apesar dos investimentos, resistiu apesar da industrialização. Então ainda há muito desse universo de Jorge Amado no Brasil de hoje, naquele local da Baía de Todos os Santos, que é lindíssimo. Então, quando eu leio Capitã de Areia, é claro que eu sofro. É claro que eu sofro quando eu leio a história daqueles meninos que foram tão maltratados por circunstâncias da vida, né? Desde as crianças que se identificam com heróis como Lampião ou como o Sem Pernas, que é aquele menino que fica completamente amargurado por tudo que sofreu, mas ao mesmo tempo você vê essa viagem à Bahia que ainda existe, que ainda respira e que ainda podemos, graças a Deus, recuperar. Não apenas visitando, que é muito bonito, mas pelos livros de Jorge Amado. E claro, essa crítica social tem que pulsar, porque é através daí que a gente traz todo esse debate. Pessoal, se vocês não conhecem a Baía de Todos os Santos, sinceramente, vale a pena. Se organizem e visitem, porque é imperdível. Comecem já com Capitães de Areia, porque é uma viagem fantástica. Muito obrigada, pessoal, e espero que a gente possa se ver em breve. Um forte abraço. Tchau, tchau.